Paz e graça, meus irmãos. Esta manhã eu estava refletindo e o Espírito Santo me trouxe à memória uma história que ouvi no meio de uma pregação, alguns anos atrás, e ele começou a me ministrar, e como os irmãos já sabem, né? Eu comecei a chorar, que não é segredo, que sou chorão mesmo, eu choro igual criança quando sou tocado pelo Espírito Santo, né? Mas antes, eu gostaria de ler uma palavra ao qual ele colocou no meu coração, né? Que está lá em Romanos 5:20, que diz assim: Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, né? Fantástica essa palavra, né? Eu vou ler só esse finalzinho. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Deus é maravilhoso. E a história, meus irmãos, que eu queria compartilhar com os irmãos, começa exatamente assim. Ela começa com um jovem pastor cheio do Espírito Santo e muito dedicado às coisas de Deus. E um belo dia, ele estava em um culto na igreja, onde dirigia, no momento do louvor, toda a igreja adorando a Deus, e de repente no meio do culto, uma jovem entrou com um bebê recém-nascido no colo e foi até a frente da igreja, e o pastor pensou que ela queria aceitar Jesus. E nesse momento ele pediu para parar o louvor, parar a adoração, né? Imediatamente. E foi ao encontro daquela jovem moça que tinha quase a mesma idade que ele. E toda a igreja estava acompanhando o que estava acontecendo. E quando eles chegaram perto um do outro, aquela mulher esticou o braço e simplesmente deu para o pastor aquela criança e disse: Toma, que o filho é seu, por favor, cuide. E simplesmente virou as costas e foi embora. Nesse momento a igreja escalou e todos começaram a olhar um para o outro sem entender nada do que estava acontecendo, todos sem acreditar em tudo que estava vendo ali naquele momento, e foi um choque para a igreja toda, né? Toda aquela situação. E o jovem pastor simplesmente ficou com aquele bebê no colo, paralisado e sem reação. E o culto terminou, a história, aquela história, né, aquela situação chegou até a liderança da igreja, o pastor foi colocado no banco, aquilo abriu uma ferida na igreja inteira. Depois desse dia, os cultos nunca mais foram os mesmos, muitos saíram da igreja devido ao que aconteceu, mas o jovem pastor amou aquele bebê. Mesmo sabendo que não era dele, que ele não era o pai assim genealógico daquela criança, mas mesmo assim ele amou a criança e por isso ele decidiu criar a criança, né? Mesmo não sendo pai dele, ele decidiu criar, porque ele sentiu amor por aquela criança. Mas a partir daquele dia, o ministério dele nunca mais foi o mesmo. Depois de um tempo, a situação ali, né, ficou insuportável e ele saiu da igreja, né? Não quis mais ir na igreja. Depois de alguns anos, ele se tornou alcoólatra, né? Mas um belo dia, ele estava andando pela rua, com as pernas cambaleando, se apoiando na parede, porque naquele dia ele tinha bebido muito, tinha ingerido muito álcool. De repente ele ouve um barulho de tambores e ele vai procurar de onde está vindo aquele barulho. E ele percebe que o barulho vem de um centro espírita. Ele olha e vê ali naquele lugar todo mundo cantando e resolve entrar, né, naquele centro espírita. E quando ele entra, o pai de santo que estava ali, né, fazendo ali, né, aquele ritual que eles fazem, olha para aquele moço, né, que agora já é bem mais velho, né, e pede para parar ali a música, para parar ali os tambores, e fica comovido pelo estado com que aquele rapaz estava.
E ele pergunta: o que você deseja? E aquele homem, né, que agora, é, que agora o tempo se passou, ele não é mais jovem, já é um homem adulto, né, é, bem embriagado, responde assim, né, eu quero paz. Aquele rapaz diz, né, eu quero paz. E o Pai de Santo diz assim: se aproxime, vem aqui perto de mim, deixa eu te dar um passe, né? E aquele rapaz, ele de cabeça baixa, triste, cabisbaixo, meio cambaleando, né? Devido ao efeito do álcool. E ele chega ali perto daquele Pai de Santo e o Pai de Santo estica a mão para dar um passe, né, nele, para dar um passe, né? Sobre a cabeça dele. De repente, quando o Pai de Santo ergue a mão e está aproximando da cabeça dele, ele de cabeça baixa, ele ouve um grito, bem assim: tem fogo aqui! E ele vê o Pai do Santo, quando ele fala, tem fogo aqui, dá um pulo para trás, né? E aquele rapaz, né? Aquele ex-jovem, que agora já é um rapaz, né? Como já falei, levanta a cabeça e diz: como? O quê? Né? O quê? Tem fogo ainda na minha cabeça? Nesse momento, ele olha para o céu e diz assim: Deus, se o Senhor realmente me ama ainda e tem um plano na minha vida, me dá um sinal só. Nesse momento, meus irmãos, o efeito do álcool some e o poder do Espírito Santo envolve ele novamente. E ele diz: se realmente o Senhor me ama e o Senhor realmente ainda tem um projeto na minha vida, o que eu estou sentindo é o Espírito Santo. Eu quero que todos os demônios que estão aqui, eu quero que todos se manifestem em nome de Jesus. E ele totalmente cheio do Espírito Santo, né? E de repente, todos os demônios caem, todos que ali estavam caíram endemoniados, inclusive o Pai de Santo. E ele agora, cheio do Espírito Santo, começou a expulsar os demônios. Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. E naquele lugar, naquele dia, todos ali se converteram, né? E hoje esse lugar, onde era o centro espírita, onde recebia-se ali anjos caídos, entidades demoníacas, né? Agora recebe a presença e a glória de outro espírito e outros anjos, né? O Espírito Santo e as comitivas celestiais que visitam aquele lugar, né? E aquele que era Pai de Santo do centro espírita não é mais Pai de Santo, mas sim o pastor da igreja que existe ali agora. E nesse momento, né, que aconteceu tudo isso, depois dessa situação, esse rapaz, ele voltou para a igreja onde era pastor e ficou um bom tempo afastado pela liderança, né, para recuperar ali a confiança, né, mediante o que tinha acontecido, mediante que ele estava longe também, se afastou, né, teve os problemas da vida, né, assim, né, de estar longe, de ter se afastado por um período. Mas com o tempo, Deus fez com que ele recuperasse o seu posto de pastor, porque era notório que a presença do Espírito Santo estava sobre ele. Ninguém podia contestar isso, que ele estava cheio do Espírito Santo, por causa dos frutos que se manifestavam, né? E depois de anos, um belo dia, ele estava ali no culto, de repente ele vê uma moça, agora mais velha, né? E aquela moça se parecia muito com aquela moça que entregou o bebê para ele há anos atrás, né? Mas para ele normal, como entra e sai muita gente, né? Na cabeça dele ele pensou que fosse algum tipo de coincidência e continuou ele dirigindo o culto, né? Normal. E quando o culto terminou, ele deu atenção ali para alguns irmãos, né? E logo aquela moça chegou até ele e começou a chorar.
né? E ele, né, cheio do Espírito Santo, cheio da graça, já chamou aquela moça para conversar, perguntou se ele poderia, né, ajudar em algo. E aquela moça, depois de um tempo, conseguiu controlar as lágrimas e começar a falar e disse: Você lembra que anos atrás estava havendo um culto aqui nessa igreja e eu entrei com um bebê no colo e disse que o filho era seu? E na hora que ela falou isso, o pastor começou a chorar emocionado porque ele se lembrou não só da criança, mas ele se lembrou de toda a história que ele tinha vivido, né? Todo o processo, né, que ele tinha passado por causa daquela criança, né? E ela continuou falando, né? E ela disse: Eu fiz aquilo porque eu não sabia o que fazer. E eu estava desesperada. E aí eu passei em frente à igreja, vi o culto. E quando eu entrei na igreja, eu vi você na frente da igreja. E eu pensei que aquela criança poderia ser criada por alguém melhor que eu. E por isso eu fiz aquilo. E nesse momento a mulher, chorando, né? E ele já em prantos, olhou bem dentro dos olhos daquele pastor e disse assim, chorando muito, sabe assim? E ela falou para ele: Olha, eu te peço perdão pelo que eu fiz. Eu não deveria ter feito aquilo. Você me perdoa? A hora que a mulher disse isso, o pastor não aguentou. Ele se desmoronou em lágrimas mais ainda, né? Se ajoelhou no chão, postou o rosto, né, no chão, diante de Deus e chorou. Ele ficou por um bom momento chorando, porque ele não conseguia falar, porque ele chorava, e chorava, e chorava, né? E a mulher também, né? E é interessante, né? Que Deus fez com que, a partir daquele momento ali, né? Deus fez com que todas as pessoas, né, ficassem sabendo o que tinha acontecido e fez com que todas as pessoas, né, que faziam parte até daquela época, né, do pastor e que viram o que aconteceu, todos, absolutamente todos vieram no próximo culto. E quando aquele pastor pregou, a glória de Deus o envolveu e através dele o poder de Deus caiu sobre aquela igreja. E aconteceu um mover sobrenatural, a tal ponto de pessoas ser renovadas, pessoas ser curadas, literalmente. Deus fez com que o céu descesse sobre aquela igreja naquele dia, sabe? Tanto que o dia desse culto foi o culto mais marcante, né? Que muitas pessoas se reconciliaram, muitas pessoas foram literalmente curadas tocadas por Deus, né? Porque era Deus se manifestando e honrando, né, o filho dele, né? Porque para que todos soubessem que ele estava no controle, né? E o nome de Jesus pôde ser glorificado, né? E todos puderam ver que Deus sempre está no controle, né? E essa história, como eu falei para os irmãos, é uma história que o Espírito Santo me ministrou de manhã. Acho que retrata bem muitas coisas que acontecem na nossa vida, né, meus irmãos? Que nós não entendemos, né? E às vezes a gente fica sem saber, na mesma situação que esse jovem, que depois se tornou rapaz, depois passaram-se anos, né? E nós ficamos assim também, né? Mas nós temos que ter sempre a convicção que nós temos um pai, sabe? Um pai que sempre está no controle. Um pai que nunca perde o controle da situação, né? Por mais que seja difícil, por mais que a gente passe por situações que aparentemente, né, Deus ele tenha nos esquecido, tenha nos abandonado, como diz a palavra, né, meus irmãos? Poderia uma mãe se esquecer do filho, né? Assim é Deus. Deus não se esquece dos seus filhos, né? Quando Deus ele levanta a mão assim, a Bíblia diz que o nosso nome está escrito lá, né? E por mais que a gente erre, a gente fale, como aconteceu no caso desse pastor, ele perdeu a fé, ele se decepcionou, né? Mas ainda assim, nós voltamos para aquele versículo que eu li, aonde abundou o pecado, onde abunda o pecado, superabunda a graça, né? E assim é na nossa vida.
tá bom? Que essa palavra possa te restaurar, te transformar e fazer você crer que existe um Deus, que nós não somos órfãos, nós temos um Pai que cuidou, que cuida e sempre cuidará de nós. Amém? Deus abençoe, fique na paz.